espiritual. Esse é o terceiro episódio da série. E o tema da mensagem de hoje é: você precisa crescer. Você não foi chamado para ser raso nem rasa. Querido, e esse é o terceiro episódio. Mas pastor, como eu posso ver os outros dois? Está no nosso canal do YouTube. Só você botar lá Igreja VIP e você vai achar as outras duas pregações da série. E nesse terceiro domingo, a gente vai ler Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14. E eu tenho certeza que Deus falará poderosamente com a sua vida hoje, amém? Você não está aqui à toa, querido. Você veio para receber uma resposta de Deus. E exige maturidade para que a gente possa colher promessas. Primeiro domingo do mês, aleluia. Aleluia. Vamos lá? Posso continuar? Posso, igreja? Hebreus 5, 12 a 14 diz assim: pois, com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês novamente têm a necessidade que alguém te ensine de novo. Quais são os princípios fundamentais, elementares dos oráculos de Deus? Assim vocês se tornam necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha só, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Paremos aqui. Querido, olha para mim. Alguns dizem que ninguém sabe o autor de Hebreus, outros dizem que é o apóstolo Paulo, mas enfim, quero declarar aqui o seguinte: ele envia essa carta aos Hebreus falando que vocês já deviam ser mestres, mas ainda são como crianças, que precisam de alguém para ficar ensinando vocês, para que precisam de alguém orando por vocês, porque vocês não sabem orar, vocês não sabem ler a Bíblia ainda, vocês não sabem buscar a Deus, vocês não sabem ir para o culto sozinho, e isso ele está reclamando, falando que vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam ser maduros, vocês deviam já saber orar, saber ler a Bíblia, saber buscar o Senhor, sem dependência, porque, querido, como a gente já falou nessa série, bebê depende completamente de um pai ou uma mãe, sim ou não? Mas imagina um homem ou uma mulher de 30 anos dependente do pai e da mãe. Um homem ou uma mulher de 50, 60 anos dependente do pai e da mãe. Não seria um absurdo? Chorando, eu quero isso aqui, o cara barbado. E às vezes nós estamos assim no mundo espiritual, nós estamos assim com relação a Cristo, ainda vivendo como crianças mimadas, querendo atenção, dependência de homens, de pastores, de líderes, de amigos. E se a pessoa sair, você sai, porque é aquele velho ditado que as pessoas dizem aí fora: Maria vai com... Quem nunca ouviu isso? Fala para o seu irmão do lado: você não é uma Maria, vai com as outras. Você tem que crescer, querido. Eu tenho que crescer, nós temos que crescer, amadurecer na fé, amadurecer com relação à vida, amadurecer com relação aos relacionamentos, amadurecer com relação ao nosso trabalho, amadurecer com relação aos nossos filhos. E, querido, isso é um processo, amém? Então, fala comigo assim: o problema não é o tempo. O problema não é o quê? Igreja, entenda o seguinte: maturidade não acontece por acidente. Ela não vem porque você frequenta os cultos, e isso é muito bom. Não vem só porque nós cantamos e louvamos ao Senhor. Não vem só quando nós servimos. Ela não vem quando nós pregamos, ou não vem quando nós fazemos qualquer coisa da igreja ou fora dela. Hebreus, no livro de Hebreus que a gente acabou de ler, ele diz algo forte: depois de tanto tempo. Ou seja, foi pouco tempo, gente? Depois de tanto tempo. Ele não diz aqui matematicamente o tempo, se foi 30 anos, 60 anos, 5 anos. Ele fala depois de tanto tempo. Ele está falando: querido, já era você ser maduro, já era para você ser um homem, uma mulher de Deus, para viver as promessas de Deus, mas vocês não estão prontos.
Ele está dizendo, a promessa, o que Deus tem para você já está preparado, querido. Não está sendo preparado, já está. Mas Deus está querendo nos preparar para que nós sermos aptos para receber. E muitas das vezes nossa imaturidade está nos afastando dos planos que Deus tem para nós. Mas essa noite não, amém? Estamos aprendendo nessa série a amadurecer para frutificar, para Deus falar, agora Ele está pronto, agora ela está pronta para receber a bênção que eu tenho para ela, agora ela está pronta para eu dar essa vitória, para aquilo que ela sempre orou, porque, querido, tem bênçãos que, se dada antes do tempo, se torna maldição. Quem aqui já viu pessoas que ganharam na Mega Sena e ficaram pobres logo depois? A grande maioria. Porque não estavam preparadas, não eram maduras o suficiente, não tinham conhecimento para se adequar a tanto dinheiro. Cai na sua mente, cai na sua mão, Mega Sena 60 milhões. Aí a pessoa não sabe administrar, dá dinheiro para todo mundo, gasta tudo e depois está mendigando. Isso é o exemplo mais prático aqui que eu poderia dar, porque com certeza alguém já ouviu uma história dessa, sim ou não? Da mesma forma, Deus não vai liberar uma bênção para você, eu estou falando em qualquer sentido, seja espiritual, seja emocional, seja em relacionamento, se você não estiver maduro, porque senão acaba se tornando uma maldição. E não adianta dar jeitinho brasileiro, não adianta dar uma de Abraão, temos que amadurecer. Fala, eu preciso amadurecer. Então, depois de tanto tempo, vocês deviam ser mestres. O autor está dizendo para nós, o problema não é a falta de tempo, não é falta de crescimento, é falta de decisão. Tempo não gera profundidade, intencionalidade, decisão gera. Quem aqui já conheceu pessoas mais velhas que parecem um garotão ou uma garotana? Levanta a mão. É um senhor de idade que se veste, e aí? É aquela mulher que já é idosa, mas também se comporta como uma garotinha, tirando selfie, e aí? Quem já conheceu, levanta a mão, não olha para o lado. É pessoas que ou não querem amadurecer, por não tomar a síndrome do Peter Pan, quero ficar eternamente sendo criança. E tem muitos Peter Pans na igreja, na terra do nunca. Nunca vai viver a promessa, nunca vai viver aquilo que Deus tem para ele, porque está bom demais só viver na terra do nunca, é confortável. Mas, querido, chegou a noite da decisão, a noite de amadurecer. Então, existe uma diferença entre estar na igreja e crescer na igreja. Existe algo mais perigoso que o pecado. Quer que eu te diga qual é? Sim ou não? Algo mais perigoso que o pecado é a acomodação. É muito fácil, pastor Célio, é muito fácil, Jéssica, é muito fácil, Ana, é muito fácil, Léo, a gente se acomodar. E isso é muito mais perigoso do que o pecado. Sabe por quê? Pecado a gente já sabe o que é. Aquilo é errado, então não posso fazer aquilo. Aquilo ali é outro. Mas se acomodar é algo natural do ser humano. A gente se acomoda no relacionamento, a gente se acomoda no trabalho, a gente se acomoda na igreja, a gente se acomoda com Deus e deixa a vida, como diz o Zeca Pagodinho, me levar. Pessoas acomodadas não amadurecem. E isso dói porque revela uma expectativa frustrada de Deus. Deus espera que nós amadurecemos. Deus espera que não nos encontrar acomodados, mas decididos a viver as promessas e o que Ele tem para nós. Tem alguém aqui decidido? Tem alguém aqui decidido? Porque, querido, tempo não transforma ninguém, como a gente acabou de falar. Processo da vida aceito transforma. Há pessoas que estão há mais de 10 anos no Evangelho, mas com 6 meses de profundidade. Querido, é tempo de crescer, porque Deus não te chamou para ser raso. Você ainda está reagindo da mesma maneira como reagia há 5 anos atrás? Imaturidade. Você se ofende igual a 3 anos atrás? Imaturidade. Você ainda foge dos problemas? Isso quer dizer imaturidade. Você ainda reclama de tudo e de todos? Isso é imaturidade. Mas graças a Deus que ninguém aqui é assim.
Graças a Deus, amém, igreja? Todo mundo aqui é maduro, reage de forma diferente, aprende a reagir de forma diferente, conforme Deus quer, aprende a não se ofender com qualquer coisinha, aprende a não fugir dos problemas, mas encará-los, aprende a não ficar reclamando, porque, gente, foca na solução. Pessoas maduras, em vez de ficar procurando o culpado, ao invés de ficar chiando, ao invés de ficar reclamando, ele pensa: como eu posso contribuir para melhorar? O que tem que fazer? Adianta o Mateus ficar com a Luciane, ou a Luciane falar com o Mateus: Mateus, você está errado nisso, naquilo, tal. Não, os dois têm que parar como pessoas maduras, têm que fazer o quê? Assim como eu e Thalita, e como cada casal aqui, tem que parar e falar: amor, tudo bem, eu já entendi que eu errei, você entendeu que errou, mas o que nós temos que fazer para melhorar a partir de hoje? E não cometer os mesmos erros. Isso serve para a igreja. Ao invés de eu cometer os mesmos erros, ficar murmurando, reclamando, falando com ciclano, fulano, tá bom, a gente já sabe do problema, mas qual é a solução? O que você pode fazer perante isso? Ao invés de só ficar... Quem conhece uma pessoa assim, levanta a mão, não olha para o lado, está repreendido em nome de Jesus. Então, querido, maturidade é fazer diferente. Você não é, Maria vai com as outras, você não é, como diz sua mãe, não é todo mundo. Então você precisa amadurecer. E, querido, isso é uma decisão. Tem gente que sabe cantar, sabe pregar, sabe falar, mas não sabe sustentar a pressão. Tem gente que sabe gritar, mas não sabe permanecer. Você não cresce porque frequenta, você cresce quando decide. Decida a partir de hoje amadurecer. Decida lidar com os problemas de uma forma madura. Para de reagir da forma como todo mundo reage. Porque o fulano falou que é assim, porque o ciclano falou que é assim. Não! Eu vou olhar à luz da palavra, eu vou olhar à luz da maturidade com pessoas que sabem mais do que eu como eu preciso reagir da forma correta. Segundo ponto da mensagem, anota se você quiser: o perigo da acomodação espiritual. Em Hebreus 5,12, como a gente leu, ele diz assim: vocês ainda necessitam de leite ao invés de alimento sólido. Como a gente já disse, um bebê não pode comer um bife. Ingrid, você tem filhos, Ingrid? 7, meu Deus, salva de palmas. É a unção de Abraão, aleluia. Imagina a Ingrid ter um bebê pequeno e fala: toma bife, filho, engole. O bebê está preparado, gente? Então tem coisas que Deus quer te dar. E bife é gostoso, sim ou não? É muito bom? Com aquele salzinho, temperadinho, mal passado, bem passado, ao ponto. Você gosta? Você gosta? Suculento. Está dando água na boca, né? Mas por mais que seja o melhor, você não pode dar para o bebê. Deus está preparando um churrasco. Já está preparada a picanha, já está preparado o filé mignon, a alcatra, já está tudo, mas você é um bebê e ele não pode te sustentar com esse alimento, porque você, como bebê, só quer leite. E todas as mães aqui, as mães, levante a mão, já passaram pelo momento de quê? Desmamar, sim ou não? E o bebê fica reclamando, não fica? Não quer desmamar e tu tem que tirar do peito, tem que dar mamadeira e depois tem que começar a botar alimento sólido, e é um trabalho. E tem gente, eu sei que não aconteceu aqui, mas tem gente que amamenta até os 9 anos de idade da criança. Alguém já conhece isso aí? Não levanta a mão, não olha para o lado, pode levantar a mão, pode levantar a mão. Levanta a mão, você já conheceu mães que amamentam já, filho, 10 anos, não tem problema, mas o problema é o seguinte, gente: essa criança, ela está amadurecendo ou está sendo infantilizada? O que eu quero dizer aqui? Deus está querendo que você passe pelo processo de desmamar, porque Ele quer te dar churrasco, mas você fica chorando, você fica fugindo do processo, você não quer tomar decisões correntes, você fica: não, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Deus fala: filho, eu tenho bife, tenho picanha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas você não está preparado, você tem que amadurecer. Assim como a vida é no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Fala comigo, amém? Sim ou não? Amém. Então Paulo está confrontando a igreja que já devia estar ensinando,
que já devia dar testemunho, que já devia estar evangelizando, que já devia estar fazendo a sua parte, mas ainda estava dependente dos outros, ainda estava dependente do básico. Isso revela um perigo silencioso, que é o quê? A acomodação espiritual. O que é? Você escuta muito, mas aplica pouco. Você aprende muito, mas se transforma pouco. Isso eu posso trazer tanto no âmbito da igreja como no âmbito secular. Quantas pessoas se formam na faculdade e não vivem daquilo ali? Ficaram 5 anos ouvindo, mas não praticaram. Vão ser bons profissionais? Você iria gostar, Jéssica, Binha, Cristina, Vânia, Mateus, de ir para uma cirurgia e você saber que esse aluno reprovou várias vezes e abandonou a faculdade? Ou ele sempre foi desleixado, colou toda hora e falou: pô, eu nunca liguei para a faculdade, passei colando, e a tua vida vai estar na mão dele. Você ia gostar disso? Quem iria para a sala de cirurgia? Então, querido, existem processos na nossa vida que Deus quer colocar, mas a gente não está aprendendo as lições que Ele está querendo nos ensinar. Isso é um despertar para nós. O leite, como alimento recém-nascido, é bom para o começo, para quem está aprendendo a andar, mas alimento sólido, olha para mim, alimento sólido é para quem vai governar. Deus quer te dar autoridade, Deus quer te levar a lugares que você nunca imaginou, mas para isso você precisa amadurecer. Parar de andar como um menino, uma menina, que é carregado por qualquer vento. Leite alimenta, mas não fortalece para a guerra. Querido, se sustenta só com Nescau e Todinho para tu ver o que vai acontecer com a tua vida. Se sustenta só com café. Bebe só café a tua vida toda. Vamos ver se tu vai estar forte aí no dia seguinte. Você precisa de alimento sólido. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa de ensinamento. Então o texto diz que os maduros têm sentidos exercitados. Eles são treinados como um atleta, como um soldado. Porque você não vence batalhas da vida e batalhas espirituais com espiritualidade infantil. Se a gente lê 1 Coríntios 3, 1 a 2, diz assim: não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês ainda são carnais. Eles eram convertidos, mas não eram maduros. É possível ser salvo, mas ainda assim ser imaturo. Você vai para o céu, mas às vezes não está vivendo a promessa por causa da imaturidade. E a imaturidade impede a profundidade. Terceiro ponto da palavra, a diferença entre ouvir e crescer. A gente vai ver uma parábola do semeador em que Jesus fala que uma semente cai à beira do caminho, outra em solo rochoso, outro meio os espinhos e outro na boa terra. À beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra e não entendem. O solo rochoso são aquelas sementes que caem, mas não cria raiz. Aquela semente que cai entre os espinhos é aquela que sufoca, e a boa terra frutifica. Querido, ele não reclama da semente, ele reclama do solo. A mesma palavra todo mundo está ouvindo aqui, mas qual é o solo do seu coração? É um solo fértil? É um solo que está entre os espinhos? É um solo que está à beira do caminho? É um solo rochoso? Ou você está apto para crescer e fazer tudo aquilo que Deus tem para a sua vida? A maturidade se revela no nosso fruto. Não é o quanto nós sabemos, mas é o quanto praticamos com aquilo que sabemos. Então, querido, esse é o fato, porque poucos frutificam. Muitos são aqueles que escutam, mas poucos frutificam. Sabe por quê? Raiz. Fala comigo, raiz. Não, fala mais alto. Raiz. A raiz da árvore cresce no escuro, cresce no silêncio, cresce na pressão. A gente quer fruto público, mas não quer construir raízes profundas. Ninguém gosta de passar por um momento difícil, mas, querido, é muito desse tempo difícil, é nesse tempo de pressão, é nesse tempo que ninguém te entende, é nesse tempo que você parece que está sozinho, que todo mundo te abandonou, é que Deus está criando raízes na sua vida.
É que Deus está criando raiz para você sustentar o crescimento que Ele vai trazer para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu negócio, para a sua família. Então, tão somente deixa essa raiz crescer, deixa Ele te sustentar, deixa Ele te ensinar. Como cantava o coral: só quem tem raiz suporta o que eu suportei, só quem tem raiz. Aí não sei o resto da letra, eu lembro só essa parte. E é verdade, querido, porque as tribulações da vida vão acontecer com todos nós. No mundo nós teremos aflições, mas só fica de pé quem tem. Querido, Deus está te amadurecendo, não fuja. Tu nunca vai ver uma árvore grande com uma raiz pequena. E tu nunca vai ver também uma planta pequena com uma raiz gigante. Deixa Deus se enraizar na sua vida. Deixa Deus se enraizar nos seus negócios. Deixa Deus entrar na sua casa e criar raiz ali. Deixa Deus entrar nas todas as áreas da sua vida e falar: Deus, tu és bem-vindo aqui, faça o que você quiser. Aleluia. E como crescer intencionalmente? Disciplina. E para terminar aqui, Josué 5, versículo 12, é uma revelação poderosa que eu quero liberar aqui para vocês. Posso? Diz que cessou o maná no dia seguinte, depois, Leandro, que comeram do fruto da terra, e não tiveram mais os filhos de Israel maná, porém naquele ano comeram do fruto da terra de Canaã. Josué 5,12 diz isso. Foi a época de transição dos hebreus do deserto para a terra prometida, Cristina. Adivinha? Durante 40 anos no deserto, Deus enviava maná diariamente. Isso aqui era o leite espiritual. Isso aqui era para sustentar a sobrevivência deles. Era viver o básico do básico para que eles não morressem. Mas Deus tinha uma terra prometida. Posso falar? Até quando você vai viver de maná? Até quando você vai viver de deserto? Porque no deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Mas está caindo maná, você está feliz. Essa bençãozinha aqui já está o suficiente. E Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem grandes coisas para a sua família. Deus tem grandes coisas para os seus filhos. Deus tem grandes coisas para o seu casamento. Mas você está se sustentando à base de maná. Durante 40 anos, Deus enviava maná diariamente. Eles não precisavam plantar, eles não precisavam colher, eles não precisavam administrar. Eles apenas colhiam o maná e comiam para sobreviver. O maná era provisão sobrenatural para a sobrevivência. Mas quando eles entraram na terra prometida, as promessas que Deus tinha para ele, era necessário maturir. Mas quando eles entraram na terra prometida, olha para mim, até o microfone, entraram. Eles decidiram, porque há 40 anos antes, eles por imaturidade perderam a bênção. Por imaturidade, eles ficaram rodando 40 anos no deserto. Por imaturidade, tem muita gente aqui vivendo há 40 anos, há 10 anos num deserto financeiro, num deserto emocional, num deserto de relacionamento, num deserto espiritual, porque não teve maturidade para herdar a promessa. Mas depois de 40 anos, depois que todo mundo morreu, uma nova geração se levantou e deu um passo na terra prometida. Posso continuar? Nessa hora que eles decidiram amadurecer e crescer e avançar para viver a promessa, fala comigo, o maná, fala mais alto, o maná cessou, acabou. Tem gente que tem medo de dar o próximo passo.
Tem gente que tem medo de tomar uma decisão porque está apegado ao maná, porque está apegado ao leite materno. Quando chegou a hora de transição, o maná cessou. E nessa hora, querido, olha para mim, assim que eles entraram na terra prometida, Deus não parou de cuidar deles. Ele só parou de dar maná. Assim como uma mãe que ama os seus filhos tem que parar uma certa hora de quê? Amamentar. E é doloroso, não é, mãe? A Thalita sofreu, eu que tinha que brigar com ela. Já chega de amamentar, já chega, essa menina está grande já, tem que desmamar. Ah, mas coitadinha, ela está chorando. Até quando? Deus não parou de cuidar, Ele só mudou o nível de relacionamento para pessoas maduras. Bebê tem que receber maná. Homem e mulher de Deus maduro tem que plantar, colher e administrar. Senão não vai ter fruto, Léo. Senão não vai ter fruto, Cris. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de atitude, é uma mudança de postura. Mas é tão cômodo ficar recebendo maná da porta. É tão cômodo quando tem gente orando por nós e a gente não quer orar sozinho. É tão cômodo ter alguém preparando uma palavra abençoada e pregando para a gente do que eu ler a palavra e querer falar, Deus fala comigo. É tão cômodo o Léo falar, Deus, Léo, ora aqui por mim por telefone, do que eu fechar a porta no meu secreto e falar, Deus, fala comigo que eu não vou sair desse quarto enquanto o Senhor não falar. Deus, eu não aguento mais ficar nessa condição, eu quero chorar na tua presença, eu quero voltar ao primeiro amor, eu não aguento mais ficar dependente dos outros como um homem e uma mulher imatura, eu quero viver o próximo nível, e se tiver que cessar o maná, cesse. E eles entenderam isso, essa nova geração entendeu isso, que agora eles precisariam plantar, trabalhar, administrar, cultivar e guerrear. Ah, não posso falar? Nem está escrito aqui. Quer que eu fale? Só vou falar para esse lado não está falando não. Quer que eu fale, gente? Eita glória, foi forte o Brasil. Você nunca vai viver e alcançar aquilo que você não está disposto a guerrear por. Quer ter uma família feliz, um casamento feliz? Guerreiro. Quer ter um trabalho melhor? Quer ganhar mais? Guerreiro. Quer comer o melhor dessa terra? Guerreiro. Eles tiveram que guerrear. Só que a geração passada estava acomodada. Saiu da terra do Egito, chegou, ai, vai ter que guerrear. Ai, tá muito gigante. Ai, quem somos nós? Somos como gafanhotos. Ai, a terra é boa, tem promessa, emana leite e mel, tem frutos, cachos de uva gigantes. Nossa, a bênção de Deus realmente é grande, mas olha os gigantes. Olha os problemas, Léo. Olha os problemas, pastora. Vai sair lá de cima para vir para baixo, vou ter que caminhar. Olha só a dificuldade que vai ser. Ai, meu Deus, vou ter que trabalhar mais, vai ter que levar tudo para cá. Meu Deus, olha o trabalho que vai dar. A imaturidade faz você recuar ao invés de avançar. E é necessário nesse tempo aqui na sede a gente trabalhar, cultivar e guerrear para viver o novo de Deus. O milagre não acabou. O maná cessou. Mas o milagre não acabou, igreja. Apenas mudou o formato. Antes eu te dava mamar, antes eu te dava maná. Assim como a mãe, eu te dava de amamentar. Uma mãe deixa de amar o seu filho porque deixou de amamentar? Não, por amor ela tem que te amamentar. Por amor, ele tem que deixar e ensinar o bebê a fazer suas necessidades sozinho, para parar de andar de fralda. E vai ser trabalhoso. Eu lembro que a Alicia fazia no chão da sala toda. Mas era necessário passar por esse processo para ela amadurecer. Mas a gente não quer sujar as mãos, a gente não quer ter que tomar decisões difíceis.
Deus está falando para alguém aqui essa noite, para a nossa vida essa noite: chega de acomodação. Chegou a hora de deixar eu te processar, chegou a hora de deixar eu te transformar, chegou a hora de deixar enraizar, para que você viva aquilo que eu tenho para você e sua família. O formato vai mudar, o maná vai cessar, uma nova estação está começando. Você vai ter que plantar, vai ter que trabalhar, vai ter que administrar, vai ter que cultivar e vai ter que guerrear. A mensagem é clara desse texto. Enquanto nós somos imaturos, Deus supre de forma básica. Mas quando nós crescemos, Deus te dá território. Vou repetir isso aqui. Quando você é criança, quando você é imaturo, Deus te sustenta de forma básica. É manazinho, é amamentar a mamãe, é o papai. Mas quando nós crescemos, Deus te dá território. Mas isso exige responsabilidade. No deserto eles dependiam do maná. Na promessa eles dependiam da maturidade. Só entra na terra prometida e só vive na terra prometida quem tem maturidade. Ah, mas o tempo passado o deserto era tão gostosinho, né? Ah, no Egito. O deserto é fase de dependência. A promessa é fase de responsabilidade. Chegou a hora da gente assumir a responsabilidade como homens e mulheres de Deus, igreja. Eu vou terminar aqui. Em nome de Jesus, que eles puderem se coloquem de pé. E eu quero te fazer uma pergunta para você refletir. Se Deus liberar agora para a sua vida um nível maior de responsabilidade, um nível maior de acesso, um nível maior de recursos, um nível maior de bênçãos, você tem raiz para sustentar? A promessa não é para quem escuta mais, é para quem amadurece mais. Hoje é dia de decidir se você vai continuar imaturo, imatura, se vai continuar como um bebê que depende do leite materno, ou se vai avançar para o alimento sólido. Se você vai continuar dependente do maná, ou vai começar a trabalhar, guerrear, cultivar e administrar. Se Deus te liberar hoje mais responsabilidade, mais influência, mais provisão, mais autoridade, quem quer? Faça a pergunta de novo: será que você tem raiz para sustentar? Porque promessa sem maturidade vira peso. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer te estruturar para você sustentar a promessa dEle. Hoje não é sobre emoção, é sobre transição. Fala comigo, declaração final aqui. Vamos declarar: eu não vou. Fala mais alto: eu não vou viver no raso. Eu não vou permanecer infantil. Eu cresço, eu aprofundo, eu frutifico. Queridos, em nome de Jesus, se essa mensagem desse terceiro episódio falou contigo de alguma forma, eu quero orar pela sua vida. Você que entendeu que Deus tem grandes coisas, que nesse processo de maturidade espiritual nós vamos precisar deixar o maná, nós vamos precisar deixar o colo da mãe, o colo de uma dependência de alguém ou de algo que está te impedindo de avançar para o próximo nível. Eu quero te convidar aqui na frente para a gente orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas você está a uma decisão. Essa decisão não tem que ser tomada por mim, tem que ser tomada por você. Porque a bênção, a promessa já está preparada. Deus só está te preparando, querido. Vem aqui na frente. Vamos orar.
pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem aqui na frente. Se essa mensagem falou contigo, Deus tem um novo para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho.